Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é Lívia Carolina falando diretamente de Brasília para o seu Política ao Quadrado. Gente, eu vou parar de falar que a semana foi muito difícil e que foi muito louca, porque a cada semana que passa, a aposta dobra. Nós alcançamos a terrível marca de 275.105 mortes de mães, de pais, de avós, de irmãs, de irmãos, enfim. Mais de 270 mil pessoas que amavam e que eram amadas foram mortas pelo Covid-19 no Brasil. Além disso, no contexto mais específico de trabalho do Política ao Quadrado, essa semana a gente viveu um dia em que uma voz se levantou e o Brasil parou. E a questão é, o Brasil parou para ir para onde? Vai ser um programa denso, né, Caião? Denso, puxado, viu, Lívia? Tem um verso daquele poeta russo, o maravilhoso Mayakovsky, que diz que é melhor morrer de vodka do que de tédio. Sim. Mas no Brasil, pelo menos, de tédio a gente não morre. E o juiz Fachin apita a partida. Pois é, as torcidas foram pegas de surpresa. Os times ainda estão no vestiário e tem gente que já sentiu, viu, Galvão? Para político o jogo já começou a todo vapor. E pra gente parece que as eleições serão semana que vem. Bom, já que o nosso papel é traduzir essa loucura, estamos aqui com um analista político, advogado, professor e pesquisador e especialista em direito público. Com vocês, tcharam, Melilo Diniz. Obrigado, tudo bom, Melilo? Olá, que alegria estar aqui com você, Lívia, com você, Caio. O nome Política ao Quadrado exige que a gente arredonde a bola, então vamos arredondar. Vamos bater um papo para ver se a gente sobrevive, né? Bora. Vamos começar com a primeira pergunta aqui, Melilo. Você escolheu profissões que hoje não têm uma fama muito boa no Brasil, né? O professor, analista político e advogado. O professor hoje perseguido, mal pago, o analista político erra todas, dizem as más línguas, né? E os advogados têm aquela fama que a gente já conhece. Por que você foi escolher justo essas profissões, hein? Olha, Caio, a minha escolha profissional, na verdade, não foi nenhuma dessas originalmente. A minha primeira opção foi Relações Internacionais. Ainda no século passado, eu estava dentro de uma escolha que era uma escolha afetiva. Eu gostava dos vários temas internacionais, entrei na UNB em 82 e entrei para fazer Relações Internacionais. Lá, no curso de Relações Internacionais, ele era um pouco de misto de Relações Internacionais nessa época e de Ciência Política. Era até o mesmo departamento, não era ainda separado como é hoje, na Universidade de Brasília, e depois eu me encantei pelo mundo do direito. Então eu fiz... Depois quando? Logo... No comecinho já? Não, logo no curso de Relações, eu comecei a fazer também muitas matérias. Nessa época, o curso de Relações, você fazia muitas matérias na história, muitas matérias na economia, muitas matérias na sociologia e também no direito. E eu comecei a frequentar aquele espaço. Quando eu formei em Relações, em 84, eu disse, olha, eu vou aproveitar e vou continuar aqui na universidade e fiz Direito. E logo depois da minha graduação, eu casei na época do Direito, depois comecei a fazer pesquisa no Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, então tinha essa pegada do professor, né, da UNB, e fui trabalhar depois na Universidade Católica de Pernambuco, na Unicap, em Pernambuco, em Recife, para dar aulas, e lá em Recife eu iniciei o mestrado em Ciência Política. Então, o campo de estudo sempre foi um campo, digamos, heterodoxo e mal afamado. Exatamente, Caio, porque a minha percepção de mundo, a minha compreensão de mundo, é que é da má fama que a gente constrói a melhor leitura da realidade. E aí foi exatamente desses espaços, né, nesse tema entre política, direito e o mundo, que eu fui me integrando. Eu vivo hoje da advocacia, eu faço análise política num portal chamado Inteligência Política, que eu tenho, já participo há 1 ano e meio, não é? Vou fazer 2 anos agora em junho desse ano.
E a gente está brincando de tentar explicar melhor a realidade, não é fácil, não é? Mas vem dessa origem. Eu comecei, antes de fazer Direito e estudar Ciência Política, eu fiz Relações, que é um curso fantástico porque transforma meninos como eu em pessoas que tentam compreender o mundo. Que em 82 estava acontecendo no mundo para te instigar a fazer esse cursinho específico? Você tem alguma lembrança assim de algum acontecimento internacional da época? Olha, os grandes temas daquele momento era a redemocratização do Brasil e sua reinserção, especialmente na América Latina. Eu sou muito viciado integração. No tema da América, não é? Eu hoje, por exemplo, tenho a oportunidade de dar aula em alguns países da América do Sul. No Uruguai, com muita frequência, na Argentina, no Chile, não é? Em alguns programas específicos. E já em 82 tinha uma pegada muito grande de recomposição do Brasil num espaço regional. Tem um tema muito curioso que não me instigou, mas que me chamou, que foi o tema da China. Então havia um professor, Argemiro Procópio. Ah, ele foi meu professor. Olha aí, Lívia. Somos formados em relações internacionais. Olha aí que alegria. Eu tenho uma história para contar dele, mas termina. Então, e o Procópio disse, vou fazer uma pesquisa sobre relações Brasil-China. Você quer trabalhar comigo? E era uma coisa inusitada, porque a China, para mim, era o outro mundo. E eu fiz uma pesquisa sobre relações Brasil-China, coordenada pelo professor Argemiro Procópio, e fui vivendo essa experiência, né? E naquele momento, a Universidade de Brasília era um local, Caio e Lívia, de muita ebulição, de muita coisa acontecendo. Então, por exemplo, eu estudava um pouco de inglês, um pouco de francês, e um dia minha mãe brigou comigo e disse assim, seu francês não tá bom. Minha mãe tinha uma formação no francês, seu francês não tá bom. E aí eu vi um cartaz na UNB que ia ter um francês falando sobre política internacional. Não dei a menor pelota, eu fui assistir na reitoria. Era um tal de Raymond Aron. Ah, só isso. Só isso, né? Só essa criatura, essa pequena pessoa. Essa pequena pessoa no mundo das relações. Então, a UNB, eu me lembro também que ainda em 84, 85, nós recebemos a Danielle Mitterrand, não é? E a minha abordagem com ela era uma abordagem assim, de completa intimidade. Eu tenho como característica me sentir muito bem em todos os cantos. Então, para mim, era ela falando, eu pedia a palavra e dizia para ela que ela precisava ajudar o pessoal do movimento estudantil. Eu fui do movimento estudantil, tanto do curso de Relações como do curso de Direito, depois do DCE da UNB. Então, foi isso que me colocou nesse mundo. Agora, eu quero confessar também, Caio e Lívia, que eu sou um menino de periferia de Brasília, ou seja, eu fui criado em Taguatinga, não é? E para mim era também descobrir um outro mundo. A UNB era assim, era o ápice, não é, de quem podia, saindo de uma periferia de Brasília, chegar no conhecimento do mundo. E talvez por isso essa disfarçatez de virar para o Aron e fazer pergunta. E de, né? Não sei, da ousadia da juventude. Ousadia, né? da juventude, de uma juventude que não compreendia bem as dimensões dos personagens que estavam ali. O exemplo é do Aron e da Danielle Mitterrand. Então a gente falava com esse pessoal como se fosse um vizinho da gente, né? E foi muito curioso, foi um momento... Eu digo sempre, quando eu estou cabisbaixo e rabisperno, eu me dirijo ao UNB, lá na faculdade, né, que na época era a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, hoje é só a Faculdade de Direito, não é? E até hoje, quando eu estou cabisbaixo e rabisperno, eu vou ali que me dá uma energia maravilhosa, saio dali renovado, exatamente por esse momento da juventude, de estar num local, num espaço, e lidando com conhecimentos. E até hoje eu tenho a alegria de fazer o que eu gosto. Tem má fama, mas eu gosto para danar, viu, Caio? Ô Melilo, você falou essa coisa, eu sou um menino da periferia de Brasília, tal. É nesse aspecto econômico, porque relações internacionais até hoje é uma profissão assim que muita gente não sabe o que é. Eu me lembro, o Caio te perguntou o que estava acontecendo no mundo quando você decidiu. O que aconteceu no mundo quando eu decidi foi simplesmente o 11 de setembro.
né? Eu tinha decidido, tipo, em julho, mais ou menos, de 2001. E aí, no dia 11 de setembro, teve o atentado, né? E aí eu me lembro que, pela primeira vez, eu ouvi um especialista em relações internacionais falando no Jornal das 10 da Globo. E era uma mulher. E eu tava assistindo com o meu pai. E aí ele pegou e viu e falou assim, tá, relações internacionais. Então, assim... Como que você... a escolha de outras profissões também teve a ver com você pensar, eu preciso ter uma coisa mais estável, direito é uma profissão que vai me dar caminhos mais certos ou não? Foi na paixão mesmo? Não, na essência havia um desejo muito grande de minha mãe que eu fosse diplomata. A minha mãe é viúva, professora, viúva, e... Durante toda a minha juventude, minha adolescência, ela externava isso, né? Então tem um pouco essa pegada. Ainda quando fazia relações internacionais, eu fui trabalhar no Itamaraty, então na Fundação Visconde de Cabo Frio. Você era contratado para terceirizar alguns serviços no Itamaraty. E eu passei 4 excelentes anos, mas nessa experiência eu compreendi que não era minha praia, por nem ser diplomata, nem viver das relações internacionais. A não ser nesse campo da análise, que eu fui recuperar muito depois, porque logo após o curso de Direito, eu me dediquei então a dar aulas, e aí teoria do Estado, que é um pouco esse espaço que se comunica, não é? A minha tentativa de tese de mestrado, que depois eu recuperei no doutorado, era uma tentativa de entender como é que funcionava política e direito, tinha essa pegada, mas assim, relações internacionais... eu sou muito devedor a essa experiência, Lívia e Caio, porque, em essência, foi como eu comecei a compreender o mundo. Sim. De maneira, primeiro, diversa, de maneira plural, de maneira a tentar me colocar nos sapatos dos outros. Então, não mesmo hoje, eu tento fazer muito diálogo intercultural entre universos ou culturas distintas, não é? E isso acabou sendo muito interessante do ponto de vista da formação. Sem contar que, para quem não conhece o curso, é um curso que realmente lhe abre a cabeça para um conjunto de temas. Eu tenho outro lado da minha formação, que é uma formação que vem da minha história com a Igreja Católica brasileira. Eu sou, desde muito novo, vinculado a algumas tradições católicas, o pessoal mais, digamos, heterodoxo da Igreja Católica, né, que trabalhava com temas aí mais associado à opção pelos pobres, à teologia da libertação. Isso foi muito importante e era muito curioso porque o pessoal fazia uma crítica a isso. Dizia, mas como é que você não faz algo prático, concreto, que a gente possa ajudar? Eu dizia, não, tem uma importância também de você pensar, de você teorizar. Eu fiquei, a partir desse universo, 25 anos em sala de aula todos os dias do ano ou da semana, né? Tem uns 5, 6 anos que eu adotei um outro modelo de dar aulas, mas em módulos de programa de mestrados ou de mestrado de doutorado ou de especializações. Então saí do enfrentamento do dia a dia da sala de aula. E como advogado, sempre tive vinculado a temas internacionais, tive muitos clientes, e tenho até hoje muitos clientes de fora do Brasil, não é? Uso esse espaço como forma de aprendizagem ainda, eu acho que a gente aprende todos os dias, e também como analista. Então, lá no portal Inteligência Política, não é? Quem desejar acompanhar, eu falo de China, eu falo de Uruguai, eu falo de eleições na Bolívia, eu falo das confusões do Brasil, como você disse, numa semana tão cheia de desafios, né? E assim, a gente nem morre de tédio, Caio, e nem vive com saúde, porque o Brasil virou esse covidário internacional. Eu falei, por exemplo, essa semana com gente na França, falei com gente nos Estados Unidos. Qual que é a percepção deles? Falei com gente no Uruguai, na Argentina, não é? E todos os profissionais da área de análise de relações internacionais estão todos muito assustados com o quadro brasileiro, que é um quadro que a todos espanta, a todos comove, né? O Brasil é um país que tem um charme internacional
E ainda tem? Ainda tem, claro, ainda tem. A gente está cabisbaixo, como eu dizia, por conta da visão negativa, mas ainda há muita gente comprometida com os temas brasileiros, latino-americanos, não é? E, entretanto, as pessoas querem saber, até para evitar chegar nesse quadro, né, que nós chegamos, que é um pouco um quadro muito reducionista, onde todo mundo tende muito mais a apontar o dedo e ofender o outro do que a dialogar, do que a tentar encontrar soluções. Então a gente tem uma visão internacional ainda, porque o Brasil tem uma presença e um charme que independe dessa conjuntura, mas ao mesmo tempo essa conjuntura afeta especialmente na preocupação. O que me chamou a atenção essa semana, Lívia, foi exatamente que as pessoas não ligaram para falar sobre como é que está o meu time de futebol. Ligaram para dizer, vocês estão bem? Como é que está a realidade? Não é? Daí saíram 2 lives que eu vou fazer nas próximas semanas, né? Uma com o pessoal do Uruguai, outra com o pessoal da Argentina, para explicar um pouco, né? O do pessoal do Uruguai, o tema batizado é o que passa no Brasil, né? Que é uma boa pergunta. O que passa no Brasil hoje? Você acha que a visão desse pessoal ela é realista ou ela reflete muito também da imprensa brasileira, de uma certa imagem muito negativa que faz desse governo? Porque, por exemplo, a Argentina, ela adotou um lockdown severo e a mortes por milhão lá, o Brasil está ultrapassando, mas assim, por muito tempo ficou até maior que a do Brasil, né? Então, assim, e as pessoas querendo saber muito do Brasil, porque é um país mais populoso, enfim, muitas mortes acontecendo, mas, enfim, ninguém tem uma chave concreta de como lidar com isso, porque países europeus também viveram isso, etc. Então, ninguém sabe se o lockdown é a única opção e ninguém sabe tratar exatamente com isso. Mas a imagem do Brasil parece que é a pior mundial possível. Você acha que essa visão do pessoal de fora, ela é realista ou ela reflete principalmente esse combate da imprensa brasileira em relação ao governo? Com quem eu conversei são especialistas, são pessoas com amplo conhecimento, tanto o pessoal da França quanto o pessoal dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina. Eu conversei com iguais a vocês, iguais a mim, ou seja, é um pessoal que conhece o Brasil profundamente. Eu fui fazer uma análise de conjuntura no Uruguai tem uns 2 anos e estava lá quadros da política uruguaia, do Congresso Uruguai. Tinha 2 ministros de Estado e, curiosamente, eles sabiam mais dados em relação a alguns temas do que eu, que sou brasileiro. Então, um deles descrevia a composição do tribunal TRF4 que julgou o Lula. Eu, como advogado, não sabia o nome dos desembargadores federais lá do TRF4. E um dos analistas que estava dizia, por que fulano de tal pensa assim? Então, é um pessoal... Ou seja, a crítica que o governo faz hoje, de que a imprensa está queimando ele lá fora, às vezes então, ela não é verdadeira porque são analistas, são pessoas que estudam de fato o Brasil e não estão sendo pautados exclusivamente por essa imprensa. Não, eu estou absolutamente de acordo com você, Caio. Não tenho nenhuma dúvida que quem faz análise sobre o Brasil, e quando eu falo fazer análise, não é só o pessoal da universidade, que é esse grupo que eu mais converso, mas também pessoas que têm presença em rádio, jornal, televisão. O pessoal da Argentina, por exemplo, que eu falo, é composto aí por um grupo de uns 8 ou 9 analistas da economia internacional, da economia latino-americana, da política, do tema da defesa, da segurança, né, da região. E é um pessoal profundamente conhecedor. É claro que também tem uma narrativa, tem um discurso na imprensa. Mas isso não é resultado... Eu tive uma conversa essa semana ainda sobre outro tema que não o Covid, com o pessoal de agência de notícia internacional, e todos têm muita compreensão. Então, o que é que eu posso dizer? O Brasil vem numa descendente. E não é pelo tema do Covid. O nosso descendente tem lá atrás algumas questões, desde muito antes até do próprio Bolsonaro. Nós não temos um histórico, por exemplo, em relação ao meio ambiente que nos orgulhe. Tem dificuldades, quando eu digo isso, especialmente em relação ao negócio chamado Amazônia, que é algo que está no imaginário do mundo inteiro. Ô Melilo, isso aí não é uma questão dos interesses também das grandes potências em relação a esse ambiente? Assim, a gente tem na Amazônia
25 milhões de pessoas. O IDH baixíssimo. Gente que está passando fome e, enfim, pequenos madeireiros também, para sobreviver, cortam árvores, etc. Então, assim, e o Brasil, com a Marina Silva, a gente, enfim, conseguiu um pouco estancar esse desmatamento crescente, essa imagem horrível do Brasil que tinha lá fora em relação a isso, mas o Brasil nunca soube desenvolver aquela região. Será que é possível a gente, enfim, preservar a nossa região desenvolvendo e um pouco inibindo essa cobiça internacional? Você acha que existe cobiça internacional ou não? Claro. Caio, se tem um negócio que é cobiçado, é onde há qualquer tipo de possibilidade de ganhar dinheiro. Então, assim, primeiro, há uma visão meio ingênua. E eu conheço bem a região, tenho longas experiências, sou advogado de organizações indígenas, inclusive. Eu tenho uma presença e uma consciência. Tive em dezembro a minha última viagem, ou seja, nós estamos em março, não tem muito tempo. E me parece que a gente tem que primeiro colocar os pingos nos is, como você coloca. Todo mundo tem. Não há opção romântica nisso. Né? E mesmo os moradores da região têm o seu conjunto de interesses. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, você tem razão, é uma região que tem dificuldades, mas eu não chamaria de uma região pobre. E vou dizer por quê. Porque se individualmente há uma pobreza, no coletivo tem uma série de riquezas. Então, se você olhar, por exemplo, a capacidade de extração de alimentos da floresta, no modelo aí das organizações e dos povos originários, dos povos indígenas, é um negócio fantástico. Depois, o nosso modo de ocupação dessa região é um modo tradicionalmente equivocado. A gente sempre ocupou essa região com base em algumas premissas que me parecem muito equivocadas, que é exatamente eu destruo para usar. A palavra destruição e a palavra uso não combinam mais. Qualquer avaliação um pouco mais crítica pressupõe que a gente tem que lidar com isso, até porque a Amazônia acabou sendo um patrimônio que impacta em todo o equilíbrio. Eu sempre digo que se eu quero ter água em Brasília, eu preciso que o rio voador que a Amazônia gera me ajude nisso. Se eu quero plantar soja no Cerrado, eu vou precisar de um mecanismo climático no qual a Amazônia é muito importante. Mas há uma questão também brasileira nisso. E aí eu fui aluno do grande Muniz Bandeira. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conviver com o pensamento dele. De ler, né? E ler muito, né? Faleceu tem acho que 2 anos, faleceu na Alemanha. Pesquisador das relações Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos, Brasil, região do Prata, Brasil, Amazônia. Grande pensador brasileiro, muito pouco valorizado até hoje pela academia, ainda vai ser muito importante. E me parece que a gente tem uma percepção de que a Amazônia é só brasileira. Não, somos 9 países que estão na confluência desse bioma. Depois, há muitos grupos distintos nesse espaço. E aí, uma coisa é a opinião dos ribeirinhos, outra coisa é a opinião de quem quer gerar ali energia elétrica, por exemplo. Nós estamos acompanhando aí a tragédia de Belo Monte. Belo Monte é uma obra de infraestrutura que vai ter que fazer uma escolha muito difícil entre a geração de energia e a preservação da Volta Grande do Xingu, porque não há água para as duas opções. E isso é fruto de falta de planejamento, falta de estudos e falta de diálogo com as comunidades que estão ali, inclusive com quem quer produzir uma pequena madeira, quem quer produzir alguma forma de alimentação que não seja apenas a extração dos frutos da floresta. Então, isso tudo vai exigindo uma outra percepção da região. Eu tenho defendido muito e tenho discutido muito. Agora, em maio, eu vou ter uma reunião com um setor organizado da Amazônia sobre os temas amazônicos, sobre a conjuntura do mundo e a conjuntura da Amazônia. Eu tenho defendido muito que a gente precisa
conhecer melhor a região e modificar um pouco a nossa visão em que o homem, e a mulher, né, mas a humanidade, decide o que fazer com o conjunto de realidades existentes no bioma amazônico, na população amazônica e nas relações amazônicas. Se a gente não tiver esse cuidado, a gente deve ser a última geração que conviveu com isso, eu, vocês, meus filhos, mas meus netos já terão a Amazônia como nós temos parte da Mata Atlântica, parte né? Vai ser um retrato na parede, vai ser uma imagem que a gente vai usar, mas não vai ser a realidade como a gente hoje tem. Eu ainda posso pegar um avião e ir para Belém, e ir para a Amazônia Oriental, ir para o estado do Amazonas e conhecer a floresta. Pode ser que se a gente não construir nos próximos 50, 100 anos uma outra abordagem, nós vamos ter isso só em filmes, em imagens de satélite, mas não museus. A realidade. Hoje em museus. A gente tem um Musa lá, né? Isso, então. Virar um museu. Vai virar um museu. Melilo, eu acho também que pode ser uma coisa mais estrutural ainda, que a gente precisa de uma mudança de mentalidade para a escolha do modelo de desenvolvimento. Porque muitas vezes também a gente fala da Amazônia como se a Amazônia fosse uma coisa assim, separada do Brasil, né? Então vamos preservar a Amazônia e vamos escolher um modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Só que o modelo de desenvolvimento que está indo para a Amazônia é o modelo de desenvolvimento que hoje em dia a gente tem no Centro-Oeste, que já teve em outra região, que é o modelo do agronegócio, né? Predatório. Predatório, que é empurrar, chegar e deixar tudo igual. Né? Você falou muito da diferença das culturas, né? Quando você vai para estados onde o agronegócio é muito forte, você tem aquela equalização de paisagem, né? Como se fosse aeroporto. Tipo, os aeroportos são todos iguais e aí você tá andando pelo Brasil onde tem esse agronegócio forte e aí os lugares ficam todos iguais também, né? Então, acho que teria que ter uma mudança de mentalidade, assim, geral mesmo. Acho que isso que dificulta muito também a preservação. E o próprio agronegócio mais profissionalizado, já mais instruído, compreendeu que esse modelo não vai para frente. Compreendeu que precisa, inclusive, repito, especialmente no aspecto climático e também na imagem do Brasil, o produtor profissional que deseja vender para a Europa, ele vai ter que mudar a sua forma de conceber a relação entre produção e respeito ecológico. Eu tenho trabalhado muito com isso, muito... Como que é seu trabalho lá? Quem que você fica brigando com os fazendeiros, com o Estado? Não, eu estou brigando nesse momento contra o ilícito. Basicamente, eu estou brigando contra os garimpeiros ilegais, contra os madeireiros ilegais e contra os grileiros que tentam ocupar aí. Eu sou advogado de algumas organizações indígenas, especialmente os Kayapó das terras indígenas Baú e Mecranotiri na Amazônia Oriental, no estado do Pará. Os Kayapós me deram a honra de me incluir na família deles e, ao mesmo tempo, permitir que eu advogue para eles. É uma relação profissional, mas também afetiva, como tudo que eu faço. Eu tenho uma missão também humanitária, quase. Uhum. Missão pressupõe, Caio, que eu sou importante. Eu não sou importante, eu sou um instrumento. O importante são eles. Eu tenho muita compreensão da minha dimensão. Eu sou menor, eles são muito maiores. Eu sempre digo que um Kayapó sozinho é uma pessoa paupérrima. O povo Kayapó é um dos povos, se não o povo ou o grupo mais rico que eu trabalho, porque tem terra, tem história, tem cultura, tem tradição, tem mitologia, tem... Não são famílias que se constroem a partir disso. E, além disso, tem guerreiros, como o grande Raoni, que me deu a felicidade de me dar uma procuração para eu atuar num processo em nome dele e do Instituto Raoni ano passado. Ano passado. Teve alguma diferença? Você notou uma diferença com a ascensão do governo Bolsonaro nessa questão do avanço do garimpo e do avanço de extrativistas nessas terras indígenas? Completamente. Você teve muito mais trabalho assim? Muito mais. Quero lhe dizer que havia antes algum temor aos órgãos de fiscalização. Esses órgãos de fiscalização foram completamente desorganizados, desestruturados. Os servidores públicos que lá estão temerosos
do grau de pressão política sobre eles exercida. Já era difícil, já era pouca gente, com pouco dinheiro. Agora ficou quase impossível. No caso específico da FUNAI, a FUNAI é um órgão que foi completamente retirado da sua finalidade. Como dizem os meus parentes, Kayapó virou um órgão que é inimigo dos povos indígenas e tem assim decisões as mais estapafúrdias possíveis, desprovidas de qualquer respeito, inclusive pela lei, pela Constituição, pelo consolidado de luta desses povos. Eu creio que por detrás disso há um profundo racismo estrutural, inclusive em relação aos povos indígenas. Eu também tenho a honra de ser advogado do movimento negro, e o tema do racismo quanto ao povo negro é um tema que a gente está recuperando, mas ainda vamos ter que andar muito para recuperar também o tema do racismo com relação aos povos indígenas. Eu me lembro que há alguns anos, 10 anos, eu fui a Santarém trabalhar para os indígenas e como advogado, e estava de terno e saímos para almoçar. E aí a polícia parou também no mesmo restaurante e um sargento me chamou no canto, a polícia militar me chamou no canto e disse: o senhor pode vir aqui nos acompanhar? Eu disse: posso. Me pegou no braço e disse: o senhor está sendo sequestrado? Meu Deus. E eu disse: não. Por quê? Porque um branco comendo na mesma mesa que os indígenas. E eu disse: não, eles não são só indígenas, são meus chefes, eles que me pagam, eles que me trouxeram aqui a Santarém, não sei o quê. Eles que são meus clientes, inclusive. Não é? Ele dizia: tão esquisito, o senhor tem certeza que o senhor não foi sequestrado? Eu falei: olha, eu não conheço sequestro que sai para comer num self-service, né? Mas esse racismo está por detrás também dessa concepção de que eles são melhores ou piores ou melhores que a gente, são iguais, né? Com as diferenças da cultura e das tradições de cada povo desse. Então, eu tenho, para responder de maneira objetiva, aumentou muito a pressão territorial. Em Novo Progresso, ano passado teve o Dia do Fogo, vou registrar. Novo Progresso, no sul do Pará, está exatamente entre essas duas terras indígenas, Mecranotiri e Baú. O que foi isso? Dia do Fogo foi uma convocação feita por empresários do negócio ou do negócio ilícito, que botaram fogo em toda ou em parte da BR-163, que é essa BR que sai do Mato Grosso e vai até o norte do Pará, o centro do Pará, né? Já para em Itaituba. E aí fizeram um conjunto de focos de incêndio para mostrar que eles são mais fortes do que a lei, do que a floresta. Ou seja, foi um ato incivilizado, ilegal, cometido e que saiu nos jornais do mundo inteiro. Sua luta está perdida? Não, ao contrário. Primeiro, Caio, porque, repito, eu faço parte de um time. E time, quando um cai, outros assumem. Segundo, que os temas que eu trabalho como profissional e como advogado e como analista são muito maiores que eu. Então, assim, se eu perder a luta, se eu... Essa luta, você acha que nesse momento do Brasil está perdido? Não. O Caio, eu não sou ninguém, mas aprendi com os guerreiros Kayapós, com as mulheres Kayapós, as Menire e os Benadjore Kayapó, que eles têm muito mais tempo de luta do que, inclusive, o próprio Brasil, a ideia de Brasil, né? Então, são povos originários, são temas maiores do que a conjuntura. Me parece que você pode perder aqui, mas, em verdade, todos nós precisamos que eles ganhem, porque sem essa contribuição, imagine, se talvez a cura de um vírus está em alguma planta amazônica, não é? A gente exterminou grande parte dos povos indígenas brasileiros por conta das doenças que vieram dos outros continentes, africano, depois europeu, depois africano. A gente exterminou muita gente. Mas, por outro lado, tem um conjunto de soluções que foram construídas nessa experiência americana, nem só brasileira, americana.
Então, veja, essa luta é de todos nós. Eu acho que não pode... e se eu... desistir. Eu não desisto nunca. A gente está vivo, né? Não dá para desistir. Não, e veja, desistir é uma palavra que não está no meu dicionário. Eu quero lhe dizer que eu estou nisso. Eu trabalho com temas de direitos humanos desde 1988, já como graduado, 89, não é? Como é que foi? Como é que você entrou nesse... Eu fui para o Nordeste, então, dar aula e, além de ser mal pago, eu sempre tive um vínculo com setores organizados e eu comecei a assessorar o Movimento Nacional de Direitos Humanos lá no Nordeste. Trabalhei com tudo que você possa imaginar, sem terra, organizações populares, moradores de rua, meninos e meninas de rua. E toda a minha experiência, mesmo hoje eu trabalhando como advogado para pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, eu venho desse campo, um campo que sempre cuida disso. E aí eu sempre tive aberto, Caio, a dialogar, não é, e aprender com esse pessoal. Esse pessoal me ajudou muito a compreender o mundo, me formou muito. E eu fui construindo isso ao longo do tempo, com muita paciência dessas organizações e grupos comigo, porque tem que ter paciência comigo, não é? Eu sou meio complexo, todo mundo é complexo, mas eu sou um cara que, por exemplo, né, eu chego na hora, então muito do movimento social não gosta de respeitar horário, né? Para mim eu sofro com isso até hoje. Eu tenho um livro, ou um capítulo num livro que eu conto essa experiência, de como é que foi para mim compreender as dinâmicas de hora, de relação com o tempo. Você tem um livro, Melilo? Eu tenho alguns pedaços de livros escritos por aí, Caio. Esse é um livro de 2017 que fala como é advogar para movimento social. E eu conto exatamente que a gente vai se mudando. Então, até hoje eu sofro, não é, com relação ao horário, mas comecei a compreender, então eu sofro menos do que sofria quando menino. Ou então, por exemplo, compreender que a retórica em alguns campos é mais importante do que a objetividade. Então, falar por hipérboles, contar histórias, narrar casos, para alguns grupos é mais importante do que você falar de maneira objetiva. Bom, da lei X, a lei X do artigo tal da Constituição garante isso. Para muita gente isso não tem nenhuma importância. Agora, se você diz, olha, a minha mãe teve tal história, teve tal experiência, isso veio muito da compreensão das culturas. Não há mais charruas entre os uruguaios. Charruas era um povo originário uruguai, na região do Uruguai, não é? Mas parte da concepção de mundo dos uruguaios tem a ver com essa tradição charrua, né? Se fala da garra charrua. Então, esse tipo de relação com o movimento social, com o movimento negro, com o movimento sem terra, com o movimento, sei lá, de moradores de rua, de meninos de rua. Eu, quando comecei a trabalhar com meninos de rua, meninas de rua, ainda foi no Recife, nos anos 90 do século passado, foi a partir daí que a gente criou um centro chamado Centro Dom Helder Câmara, até hoje, um centro importante, uma organização não governamental muito importante da região do Nordeste. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu achava assim uma maluquice completa, porque eu mesmo, tendo sido criado na periferia de Brasília, a periferia de Brasília, perto da periferia do Nordeste, de uma capital do Nordeste, é mamão com açúcar, né? Não é muito simples. E aquilo me afetava profundamente. E também eu comecei a ter um apoio psicológico para poder sofrer menos com as experiências humanas que a gente via. Você via menina de rua sendo prostituída, né? No Recife, nos anos 90. Aquilo me dava um horror completo, né? Nos anos 90 a gente tem aquelas chacinas contra meninos no Rio, em vários lugares do Brasil. Era muito, assim, você ia nas capitais, muito menino cheirando cola e tal. Isso. E isso me ajudou muito a melhorar um pouquinho como ser humano, né? Então, repito, eu sou mais devedor
do que credor desse pessoal. Eles tiveram muito mais paciência comigo do que eu com eles. Eu sou muito mais, não é? Os próprios caiapós, agora nessa fase da vida, têm tido muita paciência comigo, exatamente porque acabaram me assumindo, me deram até o nome caiapó. Qual é o nome? Kenti. Kenti significa pedra grande. Pedra grande. Deve ser pelo meu corpinho não exagerado na cintura, mas na verdade é o nome de um guerreiro já falecido que está enterrado nas imediações de Novo Progresso, pai do Nyanket, e que então meu filho agora, já é um senhor de idade. E junto com isso veio uma família caiapó com filhos, netos, bisnetos, não é? E o Kenti foi um dos primeiros guerreiros que saiu da região da terra indígena Capoto Jarina, norte do Mato Grosso, e voltou ali para a barra do Rio Curuá, nessa região aí, ultrapassou a Serra do Cachimbo e voltou a ocupar essa região. Os caiapós sempre foram muito... mutantes migradores. Migradores no espaço, exatamente para evitar o contato com os não caiapós, né? E então isso significa que eu estou aprendendo alguma coisa, porque ele já consegue me colocar até na família, né? Principalmente também, né, resistência, né? É uma história de resistência, Caio. E veja, e de insistência. A gente é muito insistente. Eu quero dizer que mais do que a resistência passiva, eu aprendi que toda luta e todo espaço, e toda análise e toda avaliação, não é? De um tema, de uma conjuntura, de uma estrutura, exige a percepção da esperança. Porque aí talvez, de uma maneira um pouco mais teórica, a gente vê muito os pontos de vista. E os pontos de vista são vários pontos. E esses pontos de vista são pontos também que têm consigo miopias, hipermetropias, né? A visão vai sendo afetada por várias razões. A gente, antes de entrar no ar, falava dos extremados, dos extremistas, dos apocalípticos, né? Tem gente agora vendendo o fim do mundo como algo bacana. Mas a gente também aprende a perceber os pontos cegos. Ou seja, além dos pontos de vista, aquilo que está invisibilizado. A pandemia, com toda a tragédia que a tragédia terrível e criminosa, você passou a perceber que o Brasil é mais complexo do que apenas os que estão no mercado formal. Quando se começou a descobrir que nós temos 40 milhões de pessoas que estão no mercado informal, dependentes do auxílio emergencial. O que faz uma pergunta para todos nós: será que um programa definitivo de renda mínima não é algo essencial para continuarmos existindo enquanto país, para acabar a sua desagregação? Isso não é só resistência, isso é insistência. A gente tem que bater na porta e dizer, olha, tem que arrumar um jeito de haver um programa de renda mínimo. Quando eu escutava o então Eduardo Suplicy falava sobre isso, me dava um soninho, porque o Eduardo Suplicy dá um soninho em todo mundo. Mas eu, depois de muito tempo meditando sobre isso, cheguei à conclusão que ele estava correto, não é? E eu tinha até uma crítica sobre isso, dizer, isso vai transformar as pessoas em Mililo, dependentes só te interrompendo, Estado. Claro. O nosso programa 3... Sim. No programa número 3, a gente conversou com o Leandro Ferreira e com o Cledson Júnior. O Leandro Ferreira, ele é um dos discípulos do Suplicy. E assim, a gente falou praticamente só de renda básica, renda universal. Então, se você quiser ouvir, acho que você vai gostar bastante. Vou adorar. Vou adorar. Número 3. E aí, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso é um instrumento, não é, de insistência. Sim. Porque a resistência tem essa, pelo menos no caso brasileiro, essa concepção passiva, não é? E eu aprendi com esses movimentos sociais, movimentos populares, e com muita gente mais velha, que a gente tem que... Eu tenho um grande amigo chamado Chico Itaker. Chico Itaker está indo para os 90 anos. E o Chico Itaker, por exemplo, fundou algumas experiências fundamentais na cidadania do Brasil. Recriou a Comissão Justiça e Paz, hoje está cuidando do tema nuclear, mas foi um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral, da lei da ficha limpa, etc, etc, etc.
E o Chico Itaker é um sujeito que sempre me ensina, porque já com quase 90 anos, ele chama a gente para almoçar, quando eu ainda podia, antes da pandemia, mas eu tive com ele ainda ano passado, antes da pandemia. E aí diz, estou com 5 projetos. E aí oferece para a gente 5 projetos, você vai ali tentando se encaixar, não é, em um deles. É fruto, Caio, dessa perspectiva de insistência. Há um outro aqui em Brasília, Carlos Moura, que vai fazer 80 anos agora em 2021, que também se senta com o Carlos Moura, importante advogado, foi embaixador na África, e ele diz, olha, estou pensando aqui em você fazer alguns projetos, né? Então eu que pensava chegar aos 50 anos e ficar só lendo literatura russa, não é? Para homenagear, acabei também aprendendo. Esses velhinhos não vão te deixar em paz. Esses velhinhos não vão deixar em paz, e eu, como mais velho que vocês, entendeu? Vou também incomodar aí o Política ao Quadrado e pessoas inteligentes como vocês e como quem está nos ouvindo, para a gente não só resistir, mas insistir em construir algo diferente, porque tem uma vantagem de bater no fundo do poço, como eu acho que o Brasil está batendo, né? É que só tem uma saída que é para cima, não tem mais para onde cavar, né? O principal conselho que eu dou para quem está no fundo do poço é a pessoa parar de cavar. Melilo, deixa eu só voltar um pouquinho na parte da sua relação com a Igreja Católica mais heterodoxa, mais ativa, né? Nos últimos anos a gente viu um crescimento muito grande das religiões evangélicas no Brasil, de uma forma ativa, não só no nível individual, no nível de comunidade, mas inclusive agora no nível político, né? Hoje a gente tem figuras que representam, o próprio presidente, né? Tem figuras importantes da política brasileira que representam os grupos evangélicos. Não é uma disputa, eu não acho certo ser, lógico, mas assim, a Igreja Católica, como que ela, entre aspas, perdeu essas pessoas? E, assim, mais importante do que perder as pessoas, perder o protagonismo de trazer esperança, trazer resistência. Porque pra gente que vê de fora, eu sou católica de formação, mas não tive essa relação que você teve, pra gente que vê de fora, dá a impressão, assim, que a Igreja Católica ficou apagada e que a religião evangélica está ali ocupando todos os espaços. Bombando, né? Bombando, exatamente. Então, deixa eu contar para vocês. Eu tenho uma relação desde muito pequeno com a Igreja Católica, né? Então, com 7 anos de idade, eu lia na missa, né? Na igreja... Deixa eu lembrar qual é a paróquia aqui do Guará. Quando eu vim do Ceará para cá, eu vim órfão de pai. Meu pai tinha sido assassinado. E aí o espaço masculino, não é, que eu tive a oportunidade de me aproximar foi esse espaço. E no Guará 2, o pessoal gostava da minha... Foi até lá que eu fui, fiz a primeira comunhão, etc. e tal. Eles gostavam porque eu conseguia ler. E era, como vocês notam, não muito tímido, né? Eu falava, menino, não sei o quê. E depois eu mudei para Taguatinga e tive a oportunidade de conviver com os claretianos, uma congregação que tem como grande personagem desses anos no Brasil, Dom Pedro Casaldáliga. Uma congregação de espanhóis, eu sou neto de espanhóis, né? Apesar de não ter muita influência, porque o meu avô espanhol morreu antes de eu nascer, mas eu acabei trazendo um pouco eles gostavam de mim, eu virei catequista, não sei o quê, e comecei a também, até hoje, não é? Nós temos um grupo de WhatsApp que se encontra, e de amigos catequistas, chamado Arca de Noé, né? É um pessoal... porque ninguém é o Noé, somos os bichos da arca, né? E é um pessoal que eu convivo desde 10, 12 anos de idade, etc. e tal. Então, eu estou colocando isso para dizer que eu tenho muito vínculo com a igreja. Mas eu tenho um vínculo que é um vínculo um pouco heterodoxo, como eu dizia. Eu me considero um leigo, não é? Na igreja, mas eu tenho muita intimidade com esse espaço. Uma intimidade tal que não deixa ler a igreja como algo muito distante.
Então, assim, Entendi, é porque a pergunta da Lívia foi assim, eu quero ouvir a resposta de um analista, talvez, também. Um analista que está ali dentro. Então, e você acha que há muita dificuldade de ser um analista externo devido a essa vivência? Não, eu não acho que é a dificuldade, é uma característica, Caio. Veja, eu consigo analisar meu time de futebol e fazer crítica. E torcer para ele. Eu consigo analisar a questão da religião no Brasil e, ao mesmo tempo, ter vínculos com várias religiões. Uma coisa que a igreja me permitiu foi conhecer outras tradições. Então, dou um exemplo. Eu sou advogado de pelo menos 4 tradições religiosas. Sou advogado, então, de setores evangélicos, não é? Sou advogado, já fui advogado dos budistas, já fui advogado do pessoal ligado ao judaísmo, aqui em Brasília, não é? E sou advogado há muitos anos, por conta do movimento negro, de casas matrizes de religiões africanas ou afro-brasileiras, não é? Especialmente em Salvador. Eles têm lá um colégio de advogados que ajudam em alguns temas e eu, com frequência, né, tenho a oportunidade de conviver com esses nossos amigos, irmãos. E tá acontecendo, me desculpe, mas assim, tá acontecendo igual aconteceu em relação aos índios, esse avanço após o governo. Tá acontecendo em relação aos evangélicos e às religiões de matriz africana, esse avanço de violência, de queimar templos, intolerância. Você está tendo muito mais trabalho também em relação a isso? Nós tivemos que formar redes de advogados espalhados pelo Brasil inteiro para poder cuidar disso. Eu cuido de uma rede específica, que é a rede dos advogados ligados à Casa de Oxumaré, que é uma casa matriz de Salvador, que tem, sei lá, quase 1000... É uma das principais, né? É uma das principais, não é? E o líder maior lá, Babá PC, Sivanilton Encarnação da Mata, pediu que a gente organizasse um grupo de advogados que existe no Brasil inteiro. Eu, durante muito tempo, fui coordenador desse grupo, mas eu acredito em mandatos. E aí, quando acabou meu mandato, eu lutei muito para que um mais novo assumisse. Eu fui até o primeiro coordenador. Tenho hoje um querido amigo como cardeal primaz do Brasil em Salvador, Dom Sérgio da Rocha, que está lá. Já discutimos isso com ele. Quando houve, inclusive, incêndios aqui em Brasília, na região metropolitana de Brasília, de casas de matriz africana, Dom Sérgio fez uma carta muito bonita, muito linda sobre isso. Mas eu queria não deixar de responder a Lívia sobre a questão dos evangélicos. Então, assim, primeiro que eu separo as denominações. Eu acho que os evangélicos têm uma longa tradição. Ano passado, 500 anos de Lutero, um dos mais importantes pensadores cristãos da história. Eu sou muito fã de Lutero, acho que tem grandes temas e debates. Não concordo com tudo, mas também não concordo com tudo com um monte de gente da Igreja Católica, né? Então, me parece que a gente tem uma longa tradição. O que tem é um neopentecostalismo, não é, de origem mais fundamentalista, que tem crescido muito no Brasil, e esse crescimento decorre de 3 processos na minha avaliação. Primeiro, o distanciamento da Igreja Católica tradicional dos setores mais populares. Então, se você andar aqui na área metropolitana, eu ando mais do que notícia ruim nessa região. Se você andar aqui, por exemplo, em Planaltina, tem uma Rua da Bíblia. É uma avenida com diversas denominações neopentecostais. O neopentecostalismo não é um fenômeno só das religiões de matriz protestante ou evangélica, como preferirem, mas tem também dentro da Igreja Católica. Tem essa percepção, a teologia da dominação. E essa teologia da dominação é o segundo aspecto que faz esse pessoal crescer. Um pessoal que não só é proselitista, mas que quer ocupar espaço, inclusive, na política. E a terceira coisa é que houve uma aproximação muito grande disso com um tipo de política, que é um tipo de política que redunda em voto. Ou seja, eu prometo um monte de coisa e você me elege. Isso acontece desde sempre, não é? A Igreja Católica tentou isso no século passado com a Liga Eleitoral Católica, com o Cardeal Leme, do Rio de Janeiro. O Cardeal Leme é um catarinense e tentou fazer um negócio parecido, viu que deu errado, desistiu. Mas essa ideia de que a religião pode se transformar em arma política. Para complicar, num país que tem uma mística, que tem uma relação com religião muito grande.
Então, eu, por exemplo, quando digo que sou ligado a esse tema, não sei o que, as pessoas dizem, nossa, nem parece, tem cara de tão safado, sem vergonha, e é uma pessoa que gosta de religião, não é? As pessoas têm uma visão de que o mundo da religião, o mundo religioso, é um mundo formado por homens e mulheres, todos com seus defeitos. Eu sempre dizia outro dia, que Jesus Cristo é um cara muito legal, o que lasca são os seus seguidores, não é? E a gente sabe que as tradições religiosas, eu me lembro de Guimarães Rosa, que dizia que as religiões são tão boas que ajudam a gente a desendoidecer, né? Isso está... eu adoro esse verbo, desendoidecer. Desendoidecer, Grande Sertão Veredas, na minha edição, página 15. E meu negócio é citação. Olha só. Na edição da Nova Fronteira. Então, assim, religião tem uma importância nesse país, nós estamos discutindo, e eu tenho o defeito, quero confessar, eu constituo, nesse momento, até abril do ano que vem, pelo menos, o grupo de análise de conjuntura política da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São 12 especialistas, eu sou um deles, nomeado em abril de 2019, não é? E tem um mandato também até abril de 2022. Minto, abril de 2020, tem um mandato até abril de 2022. Ainda bem que só são 3 anos. Não é? Tentando ajudar, construindo, se vocês, quem estiver nos escutando, quiser acompanhar, no site da CNBB, tem lá as nossas análises de conjuntura, e eu faço parte desse grupo, somos 14 membros, um bispo, 2 padres ou 3 padres, sei lá, é padre para danar, e mais 9 especialistas, eu sou o menor deles, estou lá aprendendo fazendo análise de conjuntura. Fazendo análise de conjuntura. Então você vai fazer um agora. Vamos lá. Porque a gente vai ir pro tema que toca os tambores. A Lívia tocou os tambores. Toquei. Ô, Melilo, essa semana, como eu falei no começo, o juiz Fachin, surpreendendo pelo menos boa parte da imprensa e dos cidadãos, tomou aquela decisão. A pergunta é, sendo advogado, atuando aí nos tribunais, nos grandes tribunais, conhecendo os juízes, etc. Você acha que essa condição do Lula elegível para 2022, ela vai perdurar? Ou você acha que já tem alguma coisa sendo articulada no STF para que isso não vá para frente? Ô Caio, isso é uma pergunta difícil, né? De 1 milhão. Não sei se é o de 1 milhão, até porque eu nunca peguei 1 milhão. Então, assim, eu vou tentar, com o pouco que sei, oferecer uma hipótese. Primeiro que o Supremo Tribunal Federal é exatamente uma instituição que tem como característica uma leitura política. Ninguém está no Supremo sem ter essa capacidade de olhar que cada decisão tem um rumo político. A Constituição é chamada de carta política, né? É uma carta política, e o Supremo, digamos, o último a errar quando o tema é Constituição, ele tem essa característica de se colocar, muito das vezes, num campo da política e no efeito das suas decisões na política. Ainda mais numa quadra em que se judicializou muito a política e se politizou muito o judiciário. Então, assim, eu tenho amigos que são juízes, advogados, procuradores da República, promotores, nos falamos, se não todos os dias, o dia todo, e surpreendeu não só a imprensa, surpreendeu a muita gente. Eu, ainda uma semana antes, fiz participei de um podcast, de um podcast como esse, de amigos, né, convidado pelo Rodolfo Lago, e disse no dia 5 de março, atenção para o Supremo. E eu vou ser muito transparente porque que eu sugeri isso. Porque eu não tinha o que falar de bonito. Estava cercado de jornalistas e pessoas muito inteligentes, Rodolfo Lago, Alexandre Jardim. E eu disse, eu tenho que falar alguma coisa diferente, porque esse povo aqui é muito chique, muito inteligente. Quem nunca, né? Quem nunca ficou assim, né?
E eu dei esse chute, né? Falei assim, gente, eu pensei comigo, o Supremo está muito quietinho nesse tempo, isso era começo de março, não aprontou nada, eu acho que o Supremo vai aprontar alguma coisa. E falei isso, e fica olhando, porque o Supremo vai dar uma pressão sobre o tema da pandemia, mas tem um monte de processo que está em pauta. Foi o que eu achei, estou confessando isso, espero que o Rodolfo não escute esse podcast aqui do Política ao Quadrado. Porque senão vai perder a fama de profeta. Mas se estiver escutando, eu quero confessar que eu precisava parecer inteligente, tanto quanto inteligentes são esses amigos aí do Imagem e Credibilidade. E aí eu estava lá com eles e dizia, olha, vai acontecer alguma coisa diferente. Foi um chute mesmo. Foi um chute, mas não um chute desprovido de experiência, né? Sim. Porque a minha experiência diz que se aproximava de uma série de definições em relação a esse caso da Lava Jato. Dada pela disputa, o Supremo não é uma instituição única, são 11 Supremos, né? Cada gabinete, cada ministro tem uma forma de ser, não temos essa capacidade de dar uma articulação interna, é muito raro, e especialmente agora quando o Fux é presidente, não tem esse diálogo interno, tem muita disputa, sempre teve disputa no Supremo, sempre foi tiro, porrada e bomba, não é? Com elegância, com juridiquês, mas sempre vocês viram ali, especialmente nos últimos anos, que a tensão ficou, o amigo oculto neles, final do ano, é muito fraco. Não é bom, o amigo oculto entre os juízes, ninguém participa, tem, né? Mas eu dizia, vai ter alguma coisa. Por quê? Porque já eram 7 anos da Lava Jato, já tinha uma disputa muito grande. E veja, os jornalistas não atentaram para a primeira frase da decisão do Fachin. A primeira frase da decisão do Fachin diz assim: este habeas corpus foi protocolado no Supremo no dia 3 de novembro de 2020. 3 de novembro de 2020. Nós estamos no dia meados de março, né, de 2021. Então, primeiro que foi um pulo, foi um negócio... Habeas corpus é coisa que é julgada instantaneamente. Não, né? Caio, tem habeas corpus no Supremo que está lá há 2, 3 anos. Então não é um tempo, novembro para março, você teve dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses. Não é algo tão estapafúrdio. Ao contrário, para os temas na justiça brasileira, se eu disser para um cliente que eu vou resolver um liminar no habeas corpus em 4 meses, não é? Ele vai pensar que eu sou milagreiro, não é verdade, né? Então, foi muito rápido. Vamos lá, novembro de 2020 para... bom, de todo modo, colocou uma tentativa de proteção muito mais sobre a Lava Jato do que sobre o Lula. Não é? Porque havia a disputa no dia seguinte, na segunda turma, vocês acompanharam, sabem o que estava acontecendo. De todo modo, o curioso disso é que recolocou em condições de jogo um personagem que estava no banco ou no departamento médico, que era o Lula. Não é? Tem aí um monte de questões culturais, não é? De conceitos e preconceitos. Então, por exemplo, eu recebi hoje do Recife um texto de um colega jornalista, não é? Eu não sou jornalista, mas considero ele um colega, que dizia: o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Quer dizer, é uma tentativa de colocar o Lula, que é um personagem, talvez o maior personagem da política brasileira dos últimos 30, 40 anos, tentar colocar dentro de uma caixinha de que ele... Eu não estou dizendo que ele é inocente, que ele é culpado. Mas a narrativa vai... Mas a narrativa... Tem que ter o lembrete, Tem que ter o lembrete e veja, não é? O Pepe Mujica, que é um ícone uruguaio, para ficar numa comparação, ficou 12 anos preso. Então, eu acho até que a prisão forma o caráter. Mandela, não é? Dizia isso em algum momento, que a experiência da prisão o tornou mais tolerante, o tornou mais compreensivo das dimensões humanas. Claro que eu estou sendo superficial sobre isso. A tragédia pessoal e humana de quem está numa situação como essa não é pequena. Agora, o que eu quero insistir é o seguinte: havia uma possibilidade, Caio, e essa possibilidade é porque, inclusive, na minha opinião, a maior busca do Supremo e dos seus ministros é pela proeminência. É por aparecer, não é? Porque ele virou... Eles gostaram, né? Eles gostaram, descobriram esse espetáculo, gostaram desse espetáculo e precisam dele como forma de ter
parte do domínio sobre a política brasileira. Mas com isso eles não caem num erro que a Lava Jato cometeu? Ficar muito nos holofotes, ter essa contínua permanência nas mídias sociais. Mas eles são a Corte Suprema, né? Isso não pode virar contra eles em algum momento, igual virou com a Lava Jato? Mas, Caio, isso pode virar contra qualquer um. Pode virar contra um político, pode virar contra um influencer, sim, contra um youtuber, contra o MC, sei lá, Chuchu, que foi pego numa situação constrangedora, e isso está sendo explorado pela mídia. Ou seja, um dos riscos do espetáculo é você, às vezes, ser visto como herói, ser visto como vilão, e é um risco. Eu pessoalmente, fico muito surpreso por essa abordagem, porque, como dizia Nelson Rodrigues, o ex-ministro, antes de tudo, é um pobre coitado, né? Eles têm que ter a compreensão que um dia deixarão de ser ex-ministros. Eu conheço alguns ex-ministros do Executivo, do Judiciário, e esse pessoal sofre muito até hoje porque, como conta Fernando Henrique Cardoso nas suas memórias, ele não abria nem a maçaneta da porta, sim, não é? E hoje em dia... Ele tem que abrir. Ele tem que abrir, né? Os deuses do Olimpo vão descer para... Os deuses do Olimpo um dia virarão moradores submetidos a Hades. Então, assim, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Agora, é um risco que acomete a todos. O Supremo, eu vou insistir, para mim é algo muito... que chama muita atenção, esse amor pela proeminência, esse amor pelo espetáculo. Portanto, atrás dessa minha frase tem uma crítica. Me parece que é melhor uma certa contenção, uma certa discrição, mas é o caminho que eles escolheram, como a Lava Jato também, que não só optou pela proeminência, mas também por um projeto político. Tanto que esse projeto político acabou redundando no principal juiz da Lava Jato como ministro da Justiça, e hoje é um possível candidato às eleições de 2022. Melilo, ainda falando do STF, mas trazendo outra instituição. Ontem a revista Piauí, ela trouxe uma reportagem que, supostamente, né, houve um encontro entre o Toffoli, antes dele assumir como presidente do STF, e o general Vilas Boas, que é o general do tweet, né? Eu li. Você leu essa reportagem? Li, da Malu. Isso. Deixa eu só explicar pro público, né? Claro. O que aconteceu? Parece que o Toffoli procurou o general Vilas Boas e disse a ele que para ele ficar tranquilo, que enquanto ele fosse presidente do STF, as coisas, ele não ia tratar de nenhuma coisa ideológica. A lei de anistia não ia ser mexida e que o Lula não teria nenhum benefício até o fim das eleições, né? Você falou no projeto político. O que aconteceu com o STF e Forças Armadas nesses últimos 4 anos, assim? Que bagunça é essa? Eu tenho a seguinte avaliação, e sobre isso eu tenho escrito, debatido. Eu penso muito que nós ainda temos uma democracia sob riscos de um aparato autoritário que tem em parcelas das Forças Armadas, especialmente do Exército, uma pretensão de poder moderador, ou seja, de tutela, como você disse, Lívia. E essa pretensão, ela ressurge em momentos críticos. O que eu entendi da reportagem é que havia, naquele momento, uma pequena crise, muito mais uma crise de corte florentina do que no debate público, tanto que a gente fica sabendo muito depois, né? O Brasília, para quem escuta a gente de outros estados, saiba que Brasília é uma pequena corte florentina do tempo de Maquiavel, onde são urdidas em reuniões e jantares questões que depois aparentam ser institucionais, né? Isso não é um problema por si, mas isso não permite o controle, não permite a ideia de democracia, transparência e democracia, né? Porque o importante do papel do cidadão, da sociedade civil, é o controle do poder, né? Eu ontem falava para o pessoal da Câmara que está pensando em reformar a legislação eleitoral e dizia, olha, a percepção da sociedade civil é uma percepção de que o controle do poder é o necessário combate à corrupção. E o combate à corrupção decorre de uma premissa que é o controle do poder, que é isso que nos faz democráticos.
Mas voltando um pouco ao episódio que a Lívia aponta, os personagens trazem consigo as suas histórias e, infelizmente, o ministro Toffoli sempre teve, inclusive no seu gabinete, uma assessoria político-militar, o que é um pouco inusitado. É uma opção, não é uma crítica, é inusitado. Para que um ministro... É como... E não é só o Toffoli, eu conheço ministros de outros tribunais que têm como assessor delegado da Polícia Federal. Para quê? Por quê? Com o quê, né? Mas a gente sempre avalia isso muito posteriormente, muito depois. E a reportagem da revista Piauí identifica exatamente esse diálogo em que há um combinado, e um presidente de tribunal sempre pode muito, de oferecer uma contenção. Ele pode fazer muito pouco de maneira ativa, mas ele pode, de maneira passiva, atrapalhar muitas coisas. E aí, me parece que a gente precisa amadurecer um pouco isso. Eu quero dizer que, na minha avaliação, o lugar de general é comandando tropa, é cuidando da defesa das fronteiras, é cuidando de treinar. O nosso exército ainda tem muitas dificuldades, muitas carências, muitos temas que não são ainda resolvidos, inclusive orçamento, inclusive melhor preparo. Não é? A gente perdeu muito a importância regional porque perdeu a capacidade, inclusive, de defesa. Basta comparar a Força Aérea Brasileira com a Força Aérea Venezuelana. Né? A Força Aérea Brasileira é agora que começa a se modernizar por um projeto que eu acho que é importante, de um caça. Não é? Então eles estão desviando do foco dessa missão institucional indo para a política. E cada vez que há desvio de finalidade, que há desvio da função, tem algo errado que não está certo. Agora, o Toffoli também fez algo errado que não está certo, porque não era função dele combinar o jogo. Não é? Juiz, quanto mais imparcial, não é? Quanto mais distante disso, quanto mais contido, quanto mais prudente, é melhor. Mas fazer o quê? É o que tem para hoje, né? Nós temos ainda aí muitos anos com o ministro Toffoli, ele tem decisões corajosas, tem coisas importantes, mas tem esse vício aí de corte florentina, que trouxe inclusive da sua realidade como membro, antes de ser juiz da corte, membro de um partido político, que foi o partido político que teria como grande... personagem exatamente o Luiz Inácio Lula da Silva, que é curioso também. Luiz Inácio Lula da Silva. Depois dessa decisão do Fachin, as redes estão eufóricas. Muitos petistas renasceram, tá todo mundo assim, achando que o Lula tá lá. Você acha que vai ser simples para ele ganhar essa eleição? De jeito nenhum. Nem dele, nem de nenhum candidato. Quais são os dois grandes candidatos, ou três, que nós temos agora? Nós temos, de um lado, Jair Bolsonaro, que nunca deixou de ser candidato. Sim. Ou seja, está em campanha permanentemente. É de um grau de resistência e insistência não é? Que me chama muita atenção. Depois, você tem aí... tinha alguém da esquerda, que agora foi incensado por essa decisão do Fachin, que é o Lula, não é? E que, repito, tem uma grande trajetória como representante de uma parcela da população. Depois do discurso dele, me ligou um amigo sindicalista da área do petróleo, e quando começou a falar e queria a minha opinião sobre o discurso do Lula, ele para um pouco e disse: espera aí que eu vou chorar. Aí chorou uns 3 minutos no telefone, de emoção, ou seja, o Lula desperta essa emoção mais profunda de muita gente. Mas assim, eu tenho duas colocações sobre essa sua fala, Caio. Primeiro, que eleição é muito difícil, no Brasil, dificílimo. O Brasil de hoje, então. Então, falta muito, tem muito tempo até lá, né? É outubro de 2022. Então tem aí muita água para rolar por debaixo dessa ponte e pode ter muita surpresa. Surpresa nesse país é algo, como você dizia no começo, a gente não se espanta, o Brasil não se cansa de nos espantar todos os dias. E 2, você vai ter aí outros atores que vão se colocar no debate, que podem ganhar. Quem era o terceiro que você ia falar? Então, o Ciro estava numa animação danada, né? O Ciro estava mais animado do que adolescente em baile da escola. E agora?
Agora ele está um pouco borocochô, porque deu o azar de dar uma declaração contra o Lula no mesmo dia que a decisão do Fachin veio ao ar. E me parece que você vai ter aí alguém que vai correr pelo meio, não é? Essa hipótese. Dória já disse hoje que os assessores de Dória que talvez ele pense na reeleição, mas ele estava animadíssimo até por conta da história da vacina lá de São Paulo. Aécio também disse que talvez o PSDB pode até abdicar de ter um candidato, não é? Você tem aí o Luciano Huck, que é... Tomava voto do Lula, né? E agora... não sei se ele tomava voto do Lula ou vinha ali incensado pela Avenida Paulista, em São Paulo. Eu não sei. É um personagem curioso, né? Porque... A gente tem que testar ele ainda, né? Não, e é retrato da elite brasileira, que antes de ter um projeto, antes de ter uma história, antes de ter um negócio, lança um personagem, a gente está cansado, né? Balões de ensaio. Esses balões de ensaio que vão aí insistindo e transformando a notícia em algo muito superficial. Mas, de todo modo, eu acho que ainda vai ter muita batalha, muita coisa, e para piorar, a situação do Bolsonaro não é boa, porque ele vem numa tendência descendente nesse momento, que pode inclusive afastá-lo do segundo turno. Nesse momento ele está no segundo turno. Mas até outubro de 2022 ele continua. Lula, nesse momento, é elegível. O que pode acontecer? Nunca se sabe, né? E nesse campo aí a gente vai viver grandes emoções. Eu quero dizer que nós do Inteligência Política dormimos, acordamos, jantamos, não é? O tempo todo vendo, porque realmente muda cada momento de maneira muito... O imprevisível é muito difícil de prever, né? Alguém dizia que no Brasil até o passado é imprevisível, né? Então... Ô Melilo, antes da eleição do Bolsonaro, você escreveu um texto lá para o Poder 360. Você falou de candidatura emocional. Criticando o Bolsonaro. Não vai ser em 2022 também emocional? Não sempre é emocional? Você já viu alguma disputa política de eleição majoritária racional? Sim. Claro que até a forma como você vende a emoção é resultado de um cálculo racional. E, portanto, a estratégia é colocar mais ou menos sentimento, mas eu não tenho dúvida que por detrás de todo o processo eleitoral há estratégias que não acontecem meramente como resultado da ação ou da reação a uma emoção. Então, esse texto é um texto de 2017, de agosto de 2017, chamado A Economia Estúpida. Isso. Que tem como premissa o fato de que Jair Bolsonaro não entendia e não entende, eu continuo insistindo nisso, nada de economia. E que ele ia, por conta disso, não é? Eu não sou profeta, mas dizer, ele vai ter que ter aí algum... Posto Ipiranga. Vai ter que ter... Não, eu não dizia isso, eu dizia assim, vai ter que ter alguma assessoria para poder... Ele dizia, eu levanto frases que ele dizia como candidato, que ele ia enfrentar a inflação à bala, não é? Ele ia botar a polícia para baixar os preços, não é? E ele acabou comprando o pacote neoliberal de Paulo Guedes, vendeu isso para muita gente boa que acreditou. Eu tenho amigos que votou no Bolsonaro por conta do Paulo Guedes, hoje está #chateado. Todo mundo, na verdade, fala, eu não votei em Bolsonaro, eu votei no projeto econômico do Paulo Guedes. Eu tenho um amigo que diz que votou no Bolsonaro porque eu tenho um amigo... Vai estar até 26 com o Bolsonaro. E tô fechado com o Bolsonaro. Mas eu tenho outras pessoas um pouco mais racionais que votaram pela adesão do candidato a um modelo neoliberal, que era o Paulo Guedes e o que ele vendia. O Paulo Guedes acabou sendo, como todo superministro do Bolsonaro, acabou sendo desidratado, hoje anda pelos cantos da esplanada, resmungando da sua triste sina, perdeu o seu grupo de principais assessores, está perdendo mais gente aí na área da reforma administrativa, e resiste porque foi tomado pela mosca azul do poder, gosta disso. É um cara ressentido, foi professor universitário há muito tempo, e era um desses personagens que cada departamento de humanas, acho que também de exatas não conheço, mas de humanas eu conheço bem, tem aquele personagem entre o misterioso e o ressentido, né? E o Paulo Guedes era um pouco isso. Acabou
ocupando esse espaço dentro do imaginário, mas entregou muito pouco, inclusive a reforma da Previdência é muito mais obra e arte do Congresso, especialmente do Rodrigo Maia, do que do próprio Paulo Guedes, que resistiu muito e enfrentou muito o Maia com relação à formatação final da reforma da Previdência. Mas esse meu texto era um texto que dizia o seguinte, o grande elemento da candidatura é a capacidade dele despertar Bolsonaro essas paixões, que são paixões muito fortes, tanto que o pessoal chamava ele de mito, né? Mito. Ainda chama, né? Eu acho que ainda tem um ou outro que chama, mas assim, e o Brasil precisa de menos mito, e eu quero dizer que o Lula também é um mito, né? Ele tem esse mesmo, veja que não são iguais. O pensamento político não são extremos. Não opostos, são extremos, né? Opostos, quero dizer claramente isso. Mas o Lula desperta também, não é? Esse amigo que me ligou quarta-feira não só chorou, como cantou a musiquinha Lula lá, não sei o que. Eu quero cantar para você, e cantou. E eu, com muito carinho com esse amigo, disse, rapaz, que bom que você está aí reencontrando a esperança. Eu, como tenho esperança todos os dias, não me desanimo dessas coisas. Como dizia, aprendi com os movimentos sociais e populares a lutar sempre. Eu não desanimo, acho que quem desanima é quem já entregou a luta. E enquanto estiver respirando e podendo falar, eu sempre digo, enquanto puder falar, eu falo. Se não deixarem falar, eu escrevo. Se não deixar escrever, eu pisco o olho. Né? Se não deixar piscar o olho, eu faço sinal de braille, de libras, etc. Então, eu tenho essa concepção e acho que o Bolsonaro, como outros candidatos, qualquer candidato tem que trazer consigo uma emoção. Agora, a dose da emoção, a imagem dessa emoção... O tipo de emoção, né? É sempre construído racionalmente, o Caio. Não tenha dúvida disso. Não é? Eu tive a oportunidade... Então eles pensaram assim, eu vou fazer em 2018, vou fazer algo baseado no medo, talvez, na questão de... Essa emoção negativa, né? Eu acho que foi uma eleição de rejeitores, não foi de eleitores. Foi de veto, não de voto. Foi de veto e não de voto. E vai ser em 2022? Não acho. Eu acho que vai ser uma eleição mezzo calabresa, mezzo mussarela. Ou seja, você vai ter diversos... vai ser uma eleição bem mais complexa. Tenho pena dos analistas que vão se dedicar a explicar isso. Espero que eu também esteja no meio, mas consiga errar menos do que... Porque toda análise, e aí é importante destacar isso, ela tem sempre uma precariedade. Não é? Quem acredita que pesquisa ganha eleição, que são sempre instrumentos de leitura, o que análise vai dizer como é que vai acontecer, é um bobo, né? Quer dizer, o bobo é que eu faço uma análise e digo, bom, em 22 vai ser assim. Mas eu acho que vai ser complexa, vai ter estratégias muito fortes, vai ter muito dinheiro, muito mais do que permite o financiamento eleitoral. Vai ser muita pessoa física, muita pessoa física, sim. Não é? Muita emoção, muita família vai continuar brigada, muito grupo de WhatsApp da família vai continuar tendo aquela briga, né, que a gente teve ali no final de 2018, vai voltar. E, infelizmente, a gente vai precisar ainda de muita educação para o voto, de muita cidadania para o voto, porque o voto é realmente um grande instrumento de mudança, não somente o voto, mas o voto ajuda muito, a educação, tem outros temas tão fundamentais quanto, mas vai ser uma eleição, quero dizer, pegada, vai ser, e não só para presidente, vai ter disputa para governador, para deputado. Eu acho que o Bolsonaro vai apostar muito mais numa bancada para o Congresso Nacional do que em governadores. Vai voltar para o PSL. Não sei, eu estou apostando no Patriota. Eu quero dizer que hoje, em março, eu aposto no Patriota. E vou dizer por que o PSL não é a melhor opção na cabeça do Bolsonaro nesse momento. É uma hipótese, claro. Tem muito dinheiro, muito recurso, mas tem muito cacique. E o Bolsonaro precisa de um partido para chamar de seu. Deu errado a Aliança pelo Brasil, que na verdade a sigla APB era Aliança por Bolsonaros, não era Aliança pelo Brasil, né? E quase fechou com o pessoal do Patriota no mês de fevereiro. Deve definir isso pelos próximos dias, mas eu ainda continuo apostando no Patriota por uma razão, porque o Patriota tem menos cacique, menos resistência. Tem muito menos dinheiro. Mas aí veja,
há a crença do Bolsonaro que ele não carece tanto do dinheiro partidário para ter uma vitória. Supostamente a campanha dele foi barata, né? Por conta das redes. Pelo menos é o que falam, né? Já tem a máquina também. E veja, pelos registros foi. Pelos registros oficiais foi uma eleição barata. Muita gente colocou aí um dinheiro ilícito, não só na candidatura dele, em várias candidaturas, mensagem para o WhatsApp, não é? Eu vi isso muito em 2018, grupos que diziam, olha, eu não fui candidato, mas acompanhei alguns candidatos, dizia assim, chegou aqui uma proposta de mandar 4 milhões de mensagens. E eu dizia, mas isso não é ilegal? Não é? Eu quero dizer, não, é Brasil, né, amigo? Eu falei, pô, não mexe com isso não, que isso vai dar problema. Acabou dando, infelizmente os órgãos de controle ainda não conseguiram pegar todos metidos nisso, mas eu acho o seguinte, acredito, não dá para estabelecer, nós temos hoje 2 à frente, mas nem sempre quem está à frente numa maratona chega no final, em primeiro lugar, e vai ainda ter muita água por debaixo dessa ponte diante de um quadro que, na minha opinião, é muito mais sério, que é o quadro da crise do covidário brasileiro. Nós estamos perdendo pessoas, perdendo amigos. Eu perdi essa semana um grande amigo do Paraná, muito novo, 66 anos, faleceu depois de 3 meses, não é? Dom Mauro, que era arcebispo de Cascavel, não é? Estou com ainda o coração muito sentido e perdi um monte de gente nesses últimos tempos. Estou com grupos indígenas e povos indígenas e organizações indígenas fechadas por conta do Covid na região amazônica. O meu parente Cocoró está nesse momento com 50% do pulmão e veja, se a gente pegar cada ouvinte, cada um de nós aqui conhece todo mundo tem história. Uma história, né? Então, a gente está submetido a um dos momentos mais duros da história brasileira. Eu imagino que isso vai impactar muito, apesar do povo brasileiro não ser dado a memória, não é? Vai impactar muito no conjunto de percepções da política, dos políticos e das soluções. Vejam que antes da pandemia, o tema do Estado era um tema quase bobo. Quem defendia o Estado era comunista, de esquerda, né? Hoje a gente está desesperado para que o Estado adote, não é, as soluções necessárias e possíveis para enfrentar isso. Então veja, como muda, né? Quem sabe em 2022 haverá outro tema que vai mobilizar todo mundo e a gente vai ter que acompanhar isso de perto. Eu sei que vocês aqui do Política vamos estar lá também. Vão estar lá, né, fazendo esse show que vocês têm feito aí. Ô Melilo, você falou na pandemia e aí com a pandemia vem a palavra impeachment também, né? O impeachment, enquanto processo mesmo, parece que ele está longe de acontecer, principalmente agora que 2022 já chegou, né, praticamente. Mas o impeachment como narrativa, ele continua ainda. Você vê alguns parlamentares importantes de esquerda, tipo Marcelo Freixo, que estão sempre batendo nessa tecla, né? A pandemia e todo esse descalabro que a gente está vivendo. Né? Isso, impeachment ou morte e tal. Se o impeachment não é processo, não tem como ele ser mais um processo, essa narrativa do impeachment, ela está servindo para quê? Então, Lívia, acho que sua colocação não só é muito inteligente, como muito esclarecedora, já traz consigo a resposta. Uma coisa é o impeachment como processo, juízo político, não é juízo político-jurídico, mas muito mais político do que jurídico. Outra coisa é o uso disso como uma narrativa de desgaste. E aí isso reflete a pobreza das oposições brasileiras que só conseguem pensar nesses temas que são temas simplórios, né? Então eu sou contra fulano, há um desespero também real, concreto, porque o governo federal tem sido muito incompetente no enfrentamento do Covid, mas mais do que isso, tem sido o contrário, não é? Em muitas etapas disso. As soluções, as mais simplórias, têm passado mensagens trágicas. Eu compreendo, mas lamento que as oposições só tenham conseguido unificar-se, mesmo que momentaneamente, em torno dessa palavra de ordem. Então isso reflete a pobreza que nós estamos, e a gente deve admitir que não há quase nenhum projeto para o Brasil. Eu quero até destacar, não sou eleitor dele,
O Ciro Gomes lançou um livro no final do ano, no começo desse ano. Você leu? Li, rapaz. Por incrível que pareça. O que você achou? Li, acho que tem aspectos interessantes e tem aspectos que são, evidentemente, muito frágeis. Qual? A solução dele para a economia é uma solução de aluno de primeiro ano de economia, né? Não tem nenhum estudo mais profundo. Ele que se diz um entendedor da economia, ministro, foi não sei o quê. Os caminhos econômicos que ele sugere são caminhos muito infantis do ponto de vista... Tem um exemplo específico? Claro, por exemplo, dizendo que taxando a mais, criando mais imposto, vai ter mais solução, vai dinamizar mais a economia. Coisas como essa que estão no livro, não é? Acho que todo mundo devia ler, e eu li por interesse de analista, de dizer, bom, tem alguma coisa importante aí. Mas o que mais me chama a atenção é que ninguém quase lê o livro, nem ninguém quase discute isso. Discute muito mais as ciradas, que são essas expressões do Ciro, não é? O Ciro tem como característica reproduzir uma dureza na fala e às vezes na agressão aos seus oponentes que é curioso, né? Tem ali um excesso de falta de juízo no uso das palavras. E acaba sendo um político importante, na minha opinião, que mereceria uma discussão do projeto dele. E ninguém tem feito essa discussão. Ele diz que tem feito nas entrevistas, nos debates, que ele tem se submetido, é verdade, ele tem se submetido a isso, mas não virou parte do debate. Né? Onde o Melilo está na questão econômica? Porque se é contra taxar ricos, que é o que ele propõe, você se considera um liberal, um centro? Porque assim, nas questões sociais, está muito claro que você tem toda uma história, uma luta, né? Para mostrar que você está do lado dos mais pobres. E na questão econômica? Então, eu não sou contra taxar os mais ricos. Eu estou dizendo que taxar os mais ricos não é uma questão de fazer avançar a economia. Ou seja, você não há essa relação de causa e efeito. Questionando a racionalidade, né? A racionalidade. E aí, veja, eu na economia, Caio, eu me considero um grande crítico ao modelo neoliberal. Não é? Eu não sou, muito longe disso, um cara que admite algo que viole a liberdade. E eu, por exemplo, acho que o mercado é fundamental, é necessário. Creio que nós precisamos de muito respeito, mas o grande respeito ao mundo da economia, ao mundo das finanças, mas o grande problema é que muito antes dessa crise, não é, que nós estamos vivendo agora, a economia já vinha muito mal. A economia era uma economia que matava, que gerava uma profunda desigualdade social, uma economia que restringia parte da elite aos setores a espaços cada vez menores. Eu olho muito a dimensão da desigualdade pelo campo da segurança pública. Não é? Trabalha aí com alguns temas do crime e da criminologia como hipóteses, inclusive em sala de aula, de resultado de uma profunda crise socioeconômica e política. E aí acaba me chamando a atenção que essa economia, por exemplo, tem que levar em consideração algumas coisas. Só existe economia se existir ser humano. Só existe ser humano se existir respeito ao meio ambiente. Então, me parece que um negócio que destrua o meio ambiente para poder produzir é o famoso tiro no pé, né? É uma coisa meio irracional. Não é? Pode ser que eu, jogando lixo na rua, não afete o planeta, mas se todos nós em Brasília jogarmos o lixo no chão, afeta o planeta, o cerrado e toda a água que a gente bebe. Não é? Então, eu me considero dentro de uma visão econômica onde o mais importante é o ser humano. E eu defendo a existência de duas fronteiras. Uma fronteira que eu chamo de um piso, que é um piso ético. Todo mundo tem que ter direito ético a ter café da manhã, almoço, jantar e ter uma possibilidade de futuro para cada um e para sua família. Então é um piso ético. Não dá para a gente, por exemplo,
conviver com 40 milhões de invisíveis, ou viver com a população de rua que só cresce. Isso é uma questão ética. Ou viver com a fome, que no Brasil voltou a crescer muito, mas também nas vilas de Buenos Aires, da província de Buenos Aires, onde a pobreza, a fome cresceu muito, na África, não é? Em parte da Ásia, em alguns locais da América como um todo, inclusive os países do norte. Não dá para conviver com essa questão. É uma questão ética. Isso é um piso, e eu acho que tem que ter um teto, que eu chamo de teto ecológico. Então não dá para a gente ter um padrão de consumo, por exemplo, igual ao dos Estados Unidos. Não é? Eu tenho 2 filhos, ambos moravam nos Estados Unidos até a pandemia. Com a pandemia, eu pedi que viesse ficar em casa para poder tocar as coisas. Um trabalho, a caçula estuda, conseguiram manter suas atividades à distância, como todo mundo está fazendo. Mas eu dizia, olha, o padrão de consumo de uma sociedade típica americana, nós não conseguimos reproduzir em canto nenhum do mundo. Se levar esse padrão para o Brasil... Se a China reproduzir isso... Se a China reproduzir isso, são 3 planetas Terra. Se o Brasil reproduzir, são mais 2 planetas Terra. Então não dá conta de reproduzir isso. A gente está sem o mínimo. Hoje a gente não tem o mínimo. A questão você tinha falado da questão da renda mínima, que seria trazer isso, né? Aparentemente, a renda mínima, você teria esse piso ético. Mas a questão é a seguinte, sem crescimento econômico, a gente não tem como ter esse piso ético, né? Sem a economia crescendo, sem a gente vendendo só commodity, a gente não vai chegar a isso nunca. Então, assim, como é que é a questão da industrialização, reindustrialização do Brasil, que já foi bastante industrializado e está perdendo isso? E essa proposta do Ciro, que eu também li o livro, ela vem querer atacar isso, né? Eu vou taxar ali para, enfim, bancar alguns programas e também bancar uma reindustrialização do Brasil. O que você prefere? Você prefere a gente crescer de alguma forma, não sei como, e dar esse piso ético por meio de uma renda básica? Ou, não, vamos batalhar para reindustrializar o Brasil, para gerar emprego de qualidade para as pessoas, etc. Todo mundo tem emprego. Então, primeiro que eu defendo a renda mínima, a renda básica, como algo histórico para permitir que a gente tenha realmente esse piso ético. Independentemente do crescimento, do não crescimento. Sem crescimento é muito pior, claro, porque esse dinheiro é um dinheiro que vai estar no orçamento público. O orçamento público e o nosso problema fiscal é muito grave. Mas quando eu penso isso, Caio, eu penso em termos de América do Sul. Não é? Eu não penso só em termos do Brasil. Eu acho que a escolha da região, e depende muito do Brasil, e repito, o Brasil perdeu o protagonismo. Hoje nós estamos realmente sem nenhuma importância. O Uruguai tem mais importância hoje na concertação dos países da América do Sul do que o Brasil. Fim da Unasul, o Mercosul paralisado. Hoje, do ponto de vista político, não é? Nós perdemos espaço no Banco no Banco Interamericano, perdemos... Gente, a gente está com Weintraub no Banco Mundial. Pronto, então, não é? Para você ver a que ponto nós chegamos, né, Caio? Perdemos a importância na OEA, para ficar no exemplo, não é? Não temos mais nenhum juiz na Corte Interamericana. Isso eu não sabia. Não é brasileiro. Cansado Trindade. Antônio Cansado Trindade está em Haia, não é? Não está mais em São José da Costa Rica. Então, nós perdemos muita importância pessoal, a importância histórica, a importância... E qual é o grande desafio disso? O desafio disso é que a América não caminha sem o Brasil. Por mais que nós tenhamos uma visão, não é? Eu tenho muitos amigos que conhecem as ruas de Paris, não conhecem Buenos Aires. Vocês devem ter esses personagens na vida de vocês, que para mim é um negócio que chama a atenção, não é? Porque são nossos vizinhos, né? Nós amamos odiá-los e eles odeiam nos amar e vice-versa. Mas estamos aqui do lado um do outro. A gente tem uma missão constitucional de responsabilidade em relação a essa região. Sem dúvida nenhuma. Sem nenhuma dúvida, Caio. Então, me parece que a sua pergunta é muito interessante, porque realmente para mim são 2 caminhos. Um caminho de continuar vendendo commodity. Vai dar uma grana, vai continuar enriquecendo os mesmos de sempre, 2, 3% da população brasileira, um universo de miseráveis, um universo de uma geração que não tem escola, que não tem saúde, apesar da importância do SUS, veja nesse caso da pandemia. Mas assim, uma dificuldade extrema, muito desemprego. Muito bem, isso é um caminho. Esse caminho vai ter os incluídos de sempre, os excluídos um pouco mais, não é?
mas que não vai ter grande futuro e a gente vai continuar submetido a todos os tipos de influências, decisões que não são tomadas no Brasil. Então vai ter mais importância o fundo que compra a commodity e manda para não sei quem, ou a China que vai adquirir, não é? Quando eu estudei isso com o nosso Cansado Trindade em 83, a relação Brasil-China era uma bobagem. Dele também. Então, e na pesquisa com o Procópio também, né? Era um pedacinho disso. E depois você vai ter hoje uma importância da China. A China é aqui, está presente na região. Eu tenho um texto lá no portal chamado A China é Aqui, onde eu conto a navegação de Montevidéu para Buenos Aires, chegando em Porto Madeiro, tem um prédio, um edifício enorme, moderníssimo, que é sede do Banco Industrial e Comercial Chinês, não é? E no hotel que eu me hospedo com frequência em Buenos Aires, me hospedava antes da pandemia, não é? As ruas estão tomadas por migrantes e empresas chinesas. Então nós estamos vivendo uma experiência. Eu fui no Paraguai ainda em 2019, numa universidade. O cartão do reitor de uma das universidades que eu fui lá era na primeira folha em castelhano, na segunda folha era em mandarim. Aí eu disse, não era em Guarani? Eu sou rei da gafe, né? Não era para ser em Guarani? Ele disse, não, é porque a universidade é de propriedade de um grupo chinês. Ou seja, essa trilha que você está fazendo é uma trilha de quase um colonialismo. É um colonialismo. Qual que é a outra trilha? Então, a outra trilha, Caio, é a possibilidade de você agregar, e aí eu acho que o Ciro tem razão, no campo da industrialização, no campo da formação, e nós temos alguns exemplos disso até mais complexos que eu vou usar para a gente meditar um pouco, que é a Índia. A Índia, né, é um país que eu conheço não tanto quanto eu queria, mas tenho acompanhado muitas mudanças da Índia, e a Índia conseguiu colocar muita força na educação, muita força numa industrialização. Então, por exemplo, hoje, metade da produção de fármacos do mundo, não é? Sim. É na Índia, né? Quer dizer, 90% da produção de fármacos do mundo é China e Índia. Desses 90%, ali tem uma disputa 60-30, 60-40 entre China e Índia. A construção de projetos tecnológicos, a construção... Então, assim, nós temos uma possibilidade enquanto região, eu insisto, eu não gostaria de meditar isso apenas como o Brasil, porque eu acho que o Brasil tem uma responsabilidade, eu acho que a frase sua é muito correta, uma missão na região. O que é que nós temos hoje? Nós temos a possibilidade de construir um outro caminho, um caminho com mais indústrias. E veja, um parque industrial brasileiro que tem resistido de maneira muito vigorosa nos últimos, 20, 30 anos, porque apanhou de todo jeito. Não é? Eu me lembro, a primeira vez que eu fiz uma análise de conjuntura na Argentina foi em 1998, 99. E aí eu estava com aquele pessoal ligado ao peronismo, era uma conversa para os peronistas, e os caras diziam assim, puxa, vocês têm uma... Eu não tinha a visão da indústria que os argentinos tinham da gente. Então vocês têm uma indústria maravilhosa, vocês têm uma força industrial maravilhosa. E eu olhava assim e falava assim, de que país esses caras estão falando? Era a gente, né? Então, a indústria brasileira, mas além da indústria, nós temos, por exemplo, uma vocação para o turismo que não anda para frente porque nós somos muito incompetentes, é impressionante, não é? A Grécia tem 30 milhões de visitas anuais de turismo, nós não temos 10, né? E a Grécia, gente, é importantíssima, é o berço da filosofia. Você vê assim na saída do aeroporto Êxodos. Eu nunca imaginei ler Êxodos na saída do aeroporto, que é Êxodos, né? É bacana, é legal, mas o Brasil tem talvez um borogodó, para usar uma expressão que está agora todo mundo está usando, talvez mais amplo. Tem a região amazônica, tem o Nordeste, tem o Sul, tem o Centro-Oeste. O que é Grécia perto de Jericoacoara, de Rio de Janeiro? Né? Você tem o Rio, né? Você tem o Flamengo. Então, você tem aí, não é? Entre o Olympiacos e o Flamengo, você vê a distância disso, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte,
você tem muito mais indústrias e espaços de produção. Veja, mesmo no campo das ciências exatas, não é? Nós temos um instituto de matemática aplicada no Rio de Janeiro que reúne ali parte dos melhores cérebros matemáticos do mundo. Não é? Nós temos medalha Fields no Brasil, ninguém valoriza isso. Então você tem aí Campina Grande, um universo de engenharia, mecatrônica, elétrica, ITA, que é uma construção do Brigadeiro Montenegro, meu conterrâneo cearense, não é? Você tem aí uma grande trajetória, você tem a Embraer. E veja, a gente não consegue dar a isso uma consistência. Escala, né? Uma escala exatamente por conta de uma opção do modelo econômico onde você tem, não é? Gente morrendo de fome e gente andando de helicóptero. Para sair nós estamos em Brasília, para sair do centro da cidade para o aeroporto, tem gente andando de helicóptero. Não tenho nada contra, eu acho uma máquina fantástica, já andei uma vez na vida, não quero andar de novo porque treme um pouquinho, mas assim, eu tenho a percepção de que nós temos aí 18 Brasis econômicos diferentes. Se a gente não conseguir dar isso uma liga, uma unidade. E veja, quero dizer, Caio, que eu não tenho nenhum preconceito. Eu não tenho preconceito com o mercado financeiro, porque tem fundo de pensão de viúvas que se organiza no mercado financeiro e merece todo tipo de respeito. Não tenho nenhuma crítica em relação a banco. Muita gente detesta banco e banqueiro, não é? Eu não sei onde é que eu botaria meus mirrados reais em outro canto que não fosse no banco, não é? Então, assim, pode ser que eu esteja, inclusive, ideologicamente já dominado pelos bancos. Não imagino. Mas, de todo modo, eu quero dizer o seguinte, a gente precisa avançar e nós temos... Vamos pensar no campo farmacêutico. 10% das experiências farmacêuticas, biofarmacêuticas do mundo estão no Brasil. Mas a gente não tem investimento em pesquisa, investimento em educação, as universidades estão apanhando mais do que cachorro magro no meio da rua, não é? Viraram um espaço de balbúrdia, não é? No atual governo. Já antes eram muito mal investidas. O pesquisador aqui, o professor, não é? Como você dizia no começo, é um pobre coitado. Né? Uma vez me perguntaram se eu era uma pessoa otimista. Eu disse, claro, sou professor. Qual é o professor que não é otimista? Né? Que imagina que vai conseguir sobreviver dando aula. Né? Então, eu quero insistir nisso. Há um outro caminho para o Brasil e para a região no campo da economia que pressupõe mais abertura, mais facilidade, porque o empresário no Brasil, antes de tudo, é um maluco. Né? Veja, eu tinha uma fundação, não vou dizer o nome aqui porque chega perto de mim, e eu acho que a gente não deve se elogiar, que era uma fundação que reuniu um bando de gente que não tinha o que fazer e decidiu financiar pequenos projetos econômicos. Um deles foi transformar uma moça que vendia de maneira informal empada numa empresa de vender empada. Até hoje a empada que eu como é dessa empresa. E aí eu converso de vez em quando com essa figura que, até aqui perto de onde nós estamos gravando, aqui no Varjão, que ela produz até hoje, criou uma empresa, e ela dizia para mim outro dia, ano passado, ela dizia, antes da pandemia, dizia assim, olha só, Melilo, eu pensei que era trabalhoso fazer empada, agora, trabalhoso mesmo é gerenciar uma empresa, né? Ou seja, eu tive que arrumar contador, não sei o quê. Ela teve apoio do Sebrae, que é um organismo de muita incidência nesses pequenos empreendedores, né? Mas o tanto de trabalho que tem esse pessoal pressupõe que a gente precise repensar um pouco o modelo econômico. O Brasil ainda é um estado cartorial, ainda é uma sociedade burocrática, e que talvez a gente precise repensar e, inclusive, ter um pouco mais de agilidade. Até na região nós estamos muito atrás na capacidade de produzir empregos, a nossa produtividade é muito pequena. Nós temos um quadro do trabalho em que há muito desemprego e há muita vaga qualificada que não consegue ser preenchida por problemas na formação do trabalhador. Então, Caio, o Brasil não é para amador, e Lívia, o Brasil é um espaço muito complicado e complexo. E para piorar, e eu tenho me batido muito por isso, você não tem nenhum projeto nacional que possa unificar e convocar os lúcidos
para uma trajetória, um debate racional. Talvez aí, Caio, tenha o defeito, e aí eu devo colocar esse ponto de partida, de que eu não acredito no debate emocional. Eu acho que o debate emocional é somente emoção, como diria o bardo inglês, som e fúria, que não significa nada. Melilo, então, já que você não gosta de emoção, vou pedir para você tirar a emoção e falar como analista político. 2 coisinhas. O Lula do dia 10 de março de 2021 é maior do que o Lula do dia 7 de abril de 2018. E eu queria que você também arriscasse um quadro de segundo turno. Eu sei que tá longe, você já falou, mas tipo assim, uma pergunta de mesa de bar, que você arriscasse um segundo turno para 2022. Quem vão ser os 2 políticos? Não, primeiro que acredito que o Lula sai muito maior. Ele sai muito mais, com uma história a contar. Mais uma, né? Mais uma, que é uma história quase improvável. Repito, eu conversando, antes desse ano de 2021, conversando com outros analistas, perguntava, e aí, o Lula volta? Eu disse, olha, eu acho muito difícil, porque jogaram sobre ele uma rede de tramas e de processos que vai exigir muita luta. Eu não imaginava que seria tão rápido. Creio até que, se fosse um pouco mais adiante, ele teria melhores condições. Sim. Ou seja, até a ele, creio que pegou de surpresa essa coisa tão antecipada. Mas, sem dúvida nenhuma, a sua primeira pergunta, ele sai muito maior. E já sairá muito maior no próximo, estará muito maior, não é? Nos próximos meses e anos, não é? E independentemente de você gostar ou não gostar dele. Acho que é uma questão de compreender o papel do líder político. Maquiavel, que é o grande mestre, ainda para mim, de reflexão política, de pensar, ele discute alguns aspectos, não é, da estrutura, da conjuntura, mas ele diz, olha, mas tem um tema, que é o tema da virtude, que é o tema da ação política e do ator político. E o Lula reúne essa qualidade, como poucos políticos brasileiros nessa consistência. A pergunta da mesa de bar tem uma grave problemática, que é eu não estar bebendo, não é? Eu tô sóbrio, não é? E olha, isso a gente pode. Eu sei que vocês podem resolver. Em dose de uísque. Eu sei que aqui, entendeu? Nesse espaço, não é? O álcool, e eu gosto muito. Quem vai me escutar depois disso é meu amigo, sabe do pé no crime que eu tenho. Mas eu estou dizendo o seguinte, prestem muita atenção. Eu creio que nós temos hoje condição de dar como chute uma polarização entre Lula e entre Bolsonaro em outubro de 2022. Repito, pode haver um grande percurso diferente? Pode. Agora, no dia de hoje, eu apostaria, se eu tivesse que apostar, eu apostaria nesses 2 candidatos. E me parece que os 20%, 15%, 30% de base de apoio ao Bolsonaro chegará aí sustentando o personagem, e os 15%, 20%, 30% que aderiram em algum momento mais ou menos ao Lula, não é? Também podem se reaquecer e fazer esse enfrentamento. Mas veja, ainda resta 30% do eleitorado, né, e que pode optar por outro caminho. Além do que, me parece que vai ser uma disputa pulverizada. Muita gente está achando que vai ser uma disputa com poucos candidatos. Eu acho que não. Eu acho que vai ser uma disputa com muitos candidatos para negociar no segundo turno a adesão a um projeto ganhador. Caião. Momento Jânio Quadros. Não me avisaram disso. Essa é uma surpresa. Ele é o seguinte, esse é o quadro fixo do nosso programa. Qual é a proposta? Como você bem sabe, né, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o hábito bucólico de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão, certo? O que eu vou te pedir? Para que você se imagine hoje, março de 2021, como presidente do Brasil, você, Melilo, presidente do Brasil, e que você escolha uma pessoa para mandar esse recado.
Pode ser uma bronca, pode ser um elogio, pode ser um agradecimento, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. Pode ser uma contratação. Uma contratação. Uma demissão. Exatamente, qualquer coisa. E, lógico, você tem que compartilhar com a gente o conteúdo dessa mensagem, né, Caio? A gente vai pendurar no nosso mural que está sendo confeccionado no site que a gente está lançando. Vocês querem que eu escreva ou que eu fale? Pode Você falar. fale. Depois Eu falo agora. Fala agora. Eu falo agora. Então vamos lá, na lata. Esse bilhete vai para as professoras e professores do ensino básico que estão espalhados por todo o Brasil. Quero fazer um apelo a vocês de não desistir da educação. E não desistir da educação de crianças, meninos e meninas, que nesse momento se encontram muito entristecidas, resumidas a não ter aula, grande parte não tem aula, outra parte que está tendo aula por mecanismos virtuais. Eu quero pedir a esses mestres, a esses professores, a essas professoras que não desistam da educação. Apesar de tudo que eu faço, a minha grande vocação é a vocação da sala de aula. Mas eu não estaria em sala de aula de universidade se não fosse a professora Alice, que lá no Ceará, eu tinha, 4, 5 anos, não desistiu de mim e não desistiu de ser professora, não é? E me parece que a gente precisa pedir a esses profissionais, a essas profissionais, que não desistam. A vontade é largar de mão, é dizer não dou mais conta, sou mal paga, sou mal remunerada, não sou valorizada, não é? Eu colocaria no meu bilhete: não desistam da educação e não desistam da infância brasileira. Certo. Melilo, eu quero te agradecer por ter conversado com a gente, por ter nos ajudado a tentar organizar e traduzir para o nosso público todo esse turbilhão de acontecimentos, né? Eu confesso que eu tô com a cabeça, não sei o Caio, mas minha cabeça tá a mil, porque você falou muitas coisas, e coisas que eu concordo, e coisas que eu quero conhecer depois. Então, assim, vou ter que refletir muito, né? Assuntos muito interessantes, assuntos humanos mesmo, no sentido mais humanista da palavra. Eu achei que você falou muito sobre liberdade, comunidade e análise, né? E aí, enquanto a gente estava conversando aqui, você citou Guimarães Rosa, eu peguei aqui no meu celular um trechinho de um poema dele, do livro Magma, que fala assim: porque eu só preciso dos pés livres, de mãos dadas e de olhos bem abertos. Então eu quero terminar assim e já te convidar para o ano novo, para 2022, o ano louco que eu queria falar, para você voltar e ajudar a gente nisso tudo, né, Caio? Muito obrigado pela presença. Vejam, primeiro assim, eu sou de uma gratidão imensa a você, Caio, a você, Lívia, a todo o pessoal que está aqui ajudando, né? Ao Luiz Jorge Natal, meu querido amigo Natalzinho, que juntou a gente. Obrigado, Natal. Que disponibilizou o quintal. Disponibilizou o quintal, não é? Tem os passarinhos, latidos, normal. Os normal. latidos, normal. E veja, não tenho dúvida que a gente precisa continuar conversando. Quero convidar vocês para também dar um pulinho lá no portal Inteligência Política, ver as nossas provocações. Agradecer pela poesia. Eu sempre digo que a poesia é que nos explica, não é a razão nem a emoção. A poesia é uma outra coisa, não é? Paulo Leminski, meu poeta preferido, dizia: inverno, primavera, poeta é quem se considera. E eu creio num haikai típico de Leminski, e eu creio que a gente está tendo a oportunidade de retomar o uso da palavra, porque a palavra se perdeu, não é? Um mundo de informações, um mundo de citações, de coisas, mas a palavra, no sentido da palavra, a gente está reaprendendo a usar. O Sobral Pinto, no final do filme O Sobral, dizia assim: olha, eu queria desejar que a gente tivesse maior respeito pela palavra, porque não é... eu nunca esqueci essa frase do velho Sobral Pinto, um advogado, não é, um guerreiro, e ele dizia que a palavra precisa ser retomada, e participar de um diálogo como esse,
com gente tão inteligente, colegas de formação e companheiros de existência, é um momento de muita alegria. Então eu queria agradecer, dizer que eu estou à disposição, e vocês também. A gente vai armar alguma coisa no Inteligência Política para fazer uma farra grande e aí mudar a posição de eu ouvir mais e vocês falarem, mais. Obrigado, Caio, obrigado, parabéns pelo projeto. Eu desejo um longo futuro, que a gente possa escutar, acompanhar vocês não só ouvindo, mas também, né, muito em breve, numa rede social perto de você, né? Ótimo, valeu demais. Gente, muito aprendizado, muito exemplo, né? Exemplos de resistência e insistência principalmente. Vamos aprender muito com esse programa. Continuem nos seguindo nas redes sociais, a gente está lá no Twitter, Political2, também estamos no Instagram, Political2, e no Spotify, Apple Podcast e todos os canais de podcast Política ao Quadrado. Muito obrigado, um grande abraço. Beijo, gente. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política-ao-2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.